Queridos amigos da Pax TV, que estão nesse momento sintonizados na energia do amor, na energia da paz, na energia da luz, onde quer que você se encontre neste momento, eu desejo a você que todos os portais da fé, da proteção, da esperança divina, da luz de Deus, possam ser atraídos até o teu recinto sagrado, seja ele qual for, mas acima de tudo no templo sagrado do seu coração. Nós sabemos que o coração, ele é o templo dos nossos sentimentos, das nossas emoções mais profundas. Nós sabemos que é no coração que nós percebemos a voz da intuição, nos apontando rumos, caminhos. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância de termos um coração puro. Esse, com certeza, é um dos atributos que mais agradam a Deus. O ano passado eu estive com o meu mestre em Kriya Yoga e eu fiz a seguinte pergunta para ele: quais são as virtudes que mais agradam a Deus? E ele me respondeu com muita tranquilidade: o coração puro, a humildade e o amor. Então eu quero aproveitar nestas semanas que estaremos juntos para falar sobre o coração puro, a grande verdade vivenciada por Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra. Jesus, que foi um grande mestre do amor, da fé, da humildade, ele também mantinha o seu coração puro. E neste templo sagrado, onde havia pureza, a presença de Deus lá estava, manifestando-se nas palavras, nos sentimentos, nos pensamentos de Jesus Cristo. Por isso ele foi um grande avatar e considerado por todos nós um grande filho de Deus. E nós sabemos que como filhos de Deus, nós também temos em nós as virtudes divinas. Mas o que acontece normalmente com o ser humano? Ele vem à Terra, num primeiro momento ele é pura graça. Vocês podem perceber os bebês. Os bebês, dificilmente você vê um bebê que não é lindo, que não é gracioso. Porque o espírito, quando está no plano superior, ele recebe esses atributos, ele fica mais despretensioso. O ego, personalidade, ele não está ali. Então o bebê vem com aquela graciosidade, com aquela suavidade, ele dorme muito porque é uma necessidade do espírito manter-se numa conexão ainda muito forte com a espiritualidade. Mas logo em seguida a criança cresce, ela vai assimilando algumas crenças, alguns conceitos. Muitas vezes aquela personalidade ego de vidas passadas, ela começa a sugerir determinados comportamentos, determinadas atitudes, e aquele estado original de pureza, aquele estado original de graça, de sintonia com Deus, parece que vai se perdendo. E muitas vezes, na mais tenra idade, lá por volta dos 6, 7, 8 anos, nós já presenciamos crianças muitas vezes pesadas, vaidosas, orgulhosas, ou muito agressivas e violentas, porque aquela memória de vidas passadas muitas vezes é acionada, e somado a isso, muitas vezes o comportamento, a educação que a criança apreende dos seus pais não colabora para que ela se mantenha purificada naquele estado inicial de doçura, de ternura, de suavidade. Então, 2 alertas. Nós, enquanto pais, se existe uma herança que nós precisamos passar para os nossos filhos, não é somente o dinheiro enquanto moeda, não é somente o melhor colégio, porque muitos acabam trabalhando demais
justamente para bancarem determinadas condições que lá atrás a gente começa a perceber que acaba sendo supérfluo e desnecessário. A maior contribuição, na verdade, que nós podemos dar aos nossos filhos é ligarmos eles a Deus, é mantê-los conectados, seja através de uma educação religiosa, de uma crença, ou da oração, ou da meditação, e falarmos sempre para o nosso filho a importância deles serem bons, porque sendo bons, esse estado de pureza, essas virtudes divinas, vão encontrar um campo para florescer, para frutificar. Mas muitas vezes os pais não querem fazer determinadas renúncias, então colocam os filhos em contato com determinadas circunstâncias que são profanas, que são impuras, e essa alma infantil ela acaba absorvendo e manifestando, seja já na adolescência ou na idade adulta, alguns comportamentos destrutivos. Precisamos hoje, acima de tudo, acreditarmos na pureza do ser humano e retornarmos à nossa pátria espiritual, que é a pátria divina. Eu tenho uma leitura que eu adquiri no livro Abrindo Portas Interiores, e pensando nesse tema, eu abri exatamente na página certa, porque nós sabemos que quando estamos sintonizados com o bem, buscando trabalhar em prol da humanidade, do planeta, em prol de calibrar a frequência vibratória das pessoas em altos níveis, e dessa maneira nos sintonizarmos com o Mestre Saint Germain, com os mestres de luz, com os nossos amparadores, guias, enfim, não importa o nome que você designa, mas todos eles trabalham e atuam em nosso favor e servem a Deus. Eu abri exatamente na página certa, que dizia assim: eu vi um poço fundo e escuro. Em sua borda havia um balde amarrado em uma corda. Eu vi o balde sendo baixado para dentro do poço, e quando ele foi novamente puxado para cima e para fora da escuridão, ele estava transbordante de água, de uma água clara, de uma água pura. E então eu ouvi as palavras: bem dentro de cada alma existe a pureza do espírito. Procure sem pressa até encontrá-la, e então traga-a à tona. Então não adianta nós termos pressa nesse processo de clarificar as águas internas, as águas dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Num trecho onde Buda pede para o seu ajudante retirar para ele água pura, o seu ajudante vai lá e com pressa pega um copo, um recipiente, lá estava uma água impura. Novamente Buda pede para ele ali retornar, e ele novamente, com muita pressa, para saciar a sede do seu mestre, pega num recipiente uma quantidade de água e leva para o mestre, e ele não pode tomar porque esta água estava impura. Até que Buda diz a ele: escute, fique lá, espere toda a sujeira descer, e quando toda a sujeira descer, a água que você irá trazer para mim é a água pura, é a água cristalina. Olha, eu acredito que esta experiência maravilhosa de Buda, ela quer nos incitar a testemunhar que somente na calma interior, somente apreciando a paz, somente apreciando o ritmo natural das coisas, entendendo que para cada ciclo existe um tempo certo, é que nós iremos trazer esta água pura do nosso espírito. Muitas pessoas ao longo da vida vão se contaminando, seja pela vaidade, seja pelo orgulho, seja pela maledicência, seja pela calúnia, seja pelas intrigas, fofocas, enfim, energias de baixa frequência, e essas energias passam a fazer parte do seu habitat energético, espiritual. Ao contato com essas pessoas, crianças que são seres mais puros e animais, sentem um desconforto, um desagrado. Assim é nos ambientes onde se gera muita confusão, atrito, discórdia, onde os meios de
comunicação acabam exalando uma atmosfera de medo, de ansiedade. Você que é sensível, entra nesses locais e imediatamente sente um desconforto, um mal-estar. Naturalmente, alguns sentem uma irritabilidade e somatizam até dores de cabeça, dores de estômago. Isso é sinal de que as coisas não vão bem. Isso muitas vezes é um sinal de que a frequência vibratória daquele local ou daquelas pessoas está ainda, infelizmente, muito impuro, muito contaminado. E quem quiser permanecer ali, provavelmente vai se contaminar, se infectar e muitas vezes adoecer. Precisamos entender que o templo sagrado do nosso coração, ele precisa estar puro. Nós precisamos aqui na Terra manifestar as puras intenções. Então, se você gosta de alguém, goste a um nível mais profundo, a um nível libertador. Nós costumamos dizer que mais da metade da população ama ainda no umbilico chakra. O que significa amar no plexo solar ou apenas no umbilico chakra? É quando o seu amor ainda é controlador, possessivo, ciumento, quer infelizmente tirar a liberdade do outro ou conduzi-lo para saciar as suas carências, as suas necessidades. Todos nós que estamos aqui na Terra precisamos manifestar a perfeição a nível dos sentimentos, das emoções. E quando nós conseguimos amar a nível do cardíaco e não mais do umbilico chakra, nós tecemos relações mais harmoniosas. Nós gostamos do outro, nós permitimos que o outro possa se conduzir da maneira como achar mais adequado, mais coerente. Nisso há pureza de intenções, nisso há pureza de coração. Quando nós respeitamos a verdade do outro, sua verdade fundamental, mas amamos, mas gostamos, sem querer dominar o reino espiritual das outras pessoas. Até porque todas as pessoas que pisaram a terra e que de alguma maneira abusaram, usaram do seu poder, seja político, seja religioso, seja emocional ou sentimental, para dominar o reino espiritual do outro e conduzir aquela alma, eles começaram a comprar um karma profundamente negativo e lá na frente terão que expiar através de provas, através de doenças, através de privações, todo este mal que cometeram, porque a justiça divina é sábia. Deus é Pai de justiça e é Pai de misericórdia. Ele nos aceita como somos, mas Ele pede transformação, Ele pede uma renovação das nossas atitudes. Então, por mais que um ser humano seja especial ou ajude os outros na caminhada evolutiva ou faça o bem, se ele não transformar o seu ego personalidade, se ele mantiver os sentimentos dos outros ou as crenças dos outros presas a ele numa espécie de cativeiro, ele irá responder num determinado dia por tudo isso. Então precisamos entender hoje qual é a sua forma de amar. Você ama na perdição? Você ama no cárcere ou você ama na libertação, na liberdade e dá liberdade para os outros serem como podem ser? Uma coisa muito importante que eu aprendo diariamente com os mestres de luz, Saint Germain, Metatron, Serapis Bey, Mestra Nada, Senhor Lanto, Mestre Kutumi e tantos outros, é que os mestres não impõem a sua verdade. Eles respeitam a verdade de cada pessoa, mas eles nos orientam de uma maneira muito amorosa, dentro de uma forma muito sábia e muito compassiva. Então todos nós estamos aqui na Terra para manifestarmos a pureza de coração e assim nos sintonizarmos com estes mestres. Mas como poderemos ser puros, sermos transparentes, sermos cristalinos, se ainda o nosso coração não sabe perdoar? Jesus, o grande mestre dos mestres, a pessoa, o ser talvez mais perfeito que pisou aqui o planeta, lá no momento derradeiro, no momento da crucificação, uma vez sendo traído, sendo negado e de uma maneira muito arbitrária sendo crucificado, ele leva os seus olhos a Deus e ele diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Ou seja, até no momento final, Jesus mostrou a nobreza do seu caráter. Ele evidenciou que é através do perdão que permanecemos intactos, invulneráveis às energias da maldade, sejam elas quais forem. Então, se você que está aí me ouvindo, me assistindo, está percebendo que vale a pena perdoar alguém ou algo, alguma circunstância do seu passado, faça isso por você. Você não está fazendo isso pela outra pessoa. Você está fazendo isso para você se libertar. E todas as pessoas que se libertam, elas trazem à sua vida dinamismo, prosperidade, abundância, paz, alegria. Através do perdão é que nós mantemos-nos limpos, higienizados, purificados para que a luz de Deus adentre, permeie e nos torne instrumentos dele, instrumentos do seu amor. Mas eu entendo a sua história de vida, eu entendo tudo aquilo que você já passou, já vivenciou, e eu imagino que não deve ser fácil para você esquecer algumas coisas do passado, algumas circunstâncias onde você foi traído, negado ou injustamente punido e encarcerado. Mas lembre-se, como filho de Deus, você veio aqui para assumir a sua mestria pessoal. E mestres fazem mestres, líderes fazem apenas seguidores. Então o mestre é aquele que inspira, e aquele que vai inspirar você nesta manhã de segunda-feira a deixar de lado, deixar ir todas aquelas âncoras pesadas dos pesos, dos ressentimentos, das amarguras, das frustrações, para caminhar com Deus e em Deus de uma forma liberta, de uma forma suave. Lembre-se, existe um poço fundo. Esse poço fundo é o nosso trabalho de alma, de autoconhecimento, de autodescoberta. Quando nós queremos trazer à tona uma água pura, limpa, existe um trabalho de alma a ser feito. Esse trabalho é um pouco trabalhoso, porque requer que você mergulhe nas profundezas do seu ser e lá encontre a sua verdade espiritual. Olha, eu creio que a meditação, os florais, que é uma terapia que normalmente eu utilizo com os pacientes, a terapia homeopática também eleva as frequências vibratórias de cada ser, e eu creio que através da elevação da tua frequência vibratória, calibrando os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua palavra, você realmente evidencie para si mesmo, acima de estar evidenciando para um terapeuta, mas para si mesmo, qual é a sua questão primordial, o que é que vai dentro da sua alma e precisa ser manifesto e precisa ser revelado. Então, esse mergulho nas profundezas do ser, esse descer o balde até um poço, até um local mais profundo, requer esse trabalho individual, de meditação, de oração, de muitas vezes uma terapia, de medicamentos, mas eu também entendo que são formas onde você vai se precaver de ter que mergulhar através da dor e do sofrimento. Muitas almas só conseguem se purificar um pouco mais quando surgem provações muito dolorosas, seja na área dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos conjugais, ou também quando acometem determinadas doenças físicas. Nós percebemos que essas almas, uma vez muito pesadas, resistentes e difíceis, elas acabam se tornando mais dóceis, mais calmas, mais pacíficas. Mas hoje, na nova era, nós não precisamos mais aprender com base nas experiências de sofrimento, de dor. Nós podemos aprender com base nas experiências de bem-aventurança, de harmonia, quando nós assumimos o herói que existe em nós e temos coragem de fazer este mergulho nas profundezas. Eu também tenho aprendido muito com os mestres de luz que uma forma importante de nos purificar, além de exercitarmos a lei do perdão, é direcionarmos o nosso olhar para a beleza da vida, para a beleza das coisas.
Existem grandes mestres como Palatenas e Aeolus, como alguns mestres, Orion e Angélica, que são capazes de treinar o direcionamento das nossas atenções para tudo que é belo, para tudo que é bom, para tudo que é nobre na vida. E quando nós dirigimos a nossa atenção para as belezas, nós começamos a ter uma elegância moral. Então, naturalmente, não nos prendemos mais a coisas negativas, destrutivas, feias ou desarmoniosas. O nosso olhar, quando aprecia as coisas boas da vida, ele ganha vida. E você percebe quando a pessoa está na luz através do seu olhar. As pessoas que estão carentes, desprotegidas, medrosas, você olha para os olhos dessa pessoa e percebe um vazio, um desânimo, uma apatia, uma falta de vibração. Está na Bíblia, se você estiver na luz, o seu olhar se encherá de luz e todo o seu corpo resplandecerá a luz. Agora, quando a pessoa ela está na luz, ela gera uma atração magnética das coisas boas, cada átomo, cada célula do seu corpo fica impregnado de uma corrente que emana vida e vida em abundância, e dessa maneira nós conseguimos prevenir doenças oportunistas, invasões de vírus, bactérias e até determinadas enfermidades que possam estar relacionadas à nossa genética. Então a cura vem de você viver na luz, de você estar na luz de Deus. Olha, Jesus exemplificou tanto a importância de nos mantermos sintonizados àquilo que é bom, belo e nobre da vida, que num determinado momento ele estava fazendo curas, e naturalmente, eu imagino, fazendo curas, muitas pessoas estavam ali desesperadas ou ansiosas, querendo ser curadas pelo Mestre. E o clima, quando você está desesperado, aflito e ansioso, normalmente é de baixa frequência, a coisa pesa. E Jesus, presenciando isso, ele para os seus atendimentos lá naquela estrada, naquele caminho. Naturalmente, os discípulos ficaram perplexos, admirados, como o Mestre para, e agora, onde todo mundo está necessitado? E ele diz assim: olhai os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que o Mestre estava querendo dizer naquele momento? Olhai os lírios do campo, voltai o olhar de todos vocês para aquilo que é lindo na natureza, para aquilo que é perfeito. Ele estava treinando o direcionamento da atenção das pessoas e também dos discípulos em relação à beleza de Deus, à perfeição de Deus, que não traz para ninguém aquilo que essas pessoas não precisavam, e também fornece todos os recursos naturais para que as pessoas vibrem uma nova frequência. Ele estava querendo dizer: olhai os lírios do campo, assim como você deve olhar hoje, nessa segunda-feira de manhã, a sua família, os seus filhos, tudo aquilo que você já conquistou, todas as coisas boas que Deus te deu, porque dessa maneira o seu coração se torna puro, o seu coração se torna grato, o seu coração se torna um coração cheio de reverência por tudo que existe. Então a minha mensagem nesta manhã de segunda-feira: solta-te, deixe o seu coração transparecer pureza, deixe a sua vida revelar amor. Seja como uma folha ao vento, soprado por Deus. Deixe que Deus manifeste a sua vontade na sua vida. Muitas coisas nós ambicionamos, muitas coisas nós queremos, mas Deus sabe a necessidade do coração de seus filhos. Então, muitas vezes precisamos, para tornar esse coração puro, nos despirmos dessas pretensões, dessas comparações, que normalmente nos levam a uma situação de baixa valia, de baixa autoestima. Precisamos nos despir, sobretudo, do passado. Liberaar-se do passado é um dos grandes aprendizados que eu tive com o Serapis Bey. Liberação de tudo que é velho,
liberação de tudo aquilo que não faz mais sentido. Para nos purificarmos é necessário abrirmos mão até de algumas experiências que trouxeram alegria. Elas podem aqui estarem assimiladas como aprendizado de vida, mas no que você fica olhando muito para trás, você deixa de olhar para frente. Existe na Bíblia uma passagem de Ló, onde Deus fala para Ló: saia da cidade, porque Sodoma e Gomorra iria ser destruída. Leve a sua esposa e suas filhas, mas não olhe para trás. Essa foi a mensagem de Deus. E quando Ló pega a sua esposa e suas filhas, ele determina: olhem para frente. Essa é a ordem, a regra que Deus colocou para nós. Infelizmente, a sua esposa não segurou a curiosidade e, vendo aquela destruição, ouvindo os gemidos das pessoas, ela dá apenas uma pequena olhada. E quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal, ou, em alguns trechos da Bíblia, estátua de pedra. Não importa. O sal, ele representa para nós, da homeopatia, a pessoa que está amarga, porque o sal, ele conserva os alimentos. Então, aquela pessoa que, olhando para trás, ela quer conservar ressentimentos, ela quer, mesmo que seja por curiosidade, ela está presa a um estado salgado de amargor. E as suas filhas conseguem olhar para frente e conseguem se libertar de toda aquela destruição. Então, através da mensagem do amor de Jesus Cristo, através da mensagem de Serapis Bey, liberação de tudo que é nocivo, desnecessário, desagradável, liberação e libertação do passado, nós vamos nos sintonizar com as energias de Órion, Angélica, com as energias dos mestres que nos levam ao direcionamento da atenção, como Palas Athena e Aeolus, onde cercar-se de beleza é a tônica da nossa vida. E quando nos cercamos de beleza, a beleza começa a fazer parte da nossa vida, do nosso campo de energia. Começamos a entender e a perceber que através da beleza, os anjos, arcanjos, querubins encontram em nós uma sintonia perfeita para atuarem. Quando entendemos que Deus é beleza e beleza em abundância, nós conseguimos atrair as experiências de prosperidade, as experiências construtivas, e deixamos ir todas aquelas experiências que muitas vezes geraram traumas, dores, mas que não valem a pena nós retermos. Muitas vezes a gente faz aquela analogia com o cachorrinho que fica preso ao seu osso. É aquele osso duro, sem gosto, sem nenhum sentido, mas ele fica ali por um sentimento de possessividade, de ciúme. E muitos de nós, infelizmente, fica como um animal preso a uma situação que já não tem mais graça, que já não tem mais sabor, que já não tem mais vida, simplesmente porque ela foi nossa ou fez parte de um determinado momento, um evolutivo, nós ficamos ali. Quem fica preso ao osso jamais consegue absorver ou ter o filé, as melhores coisas da vida. Então precisamos hoje, eu conduzo você hoje a repensar aquilo que você está fazendo para a sua vida. Eu, como terapeuta floral, como terapeuta homeopata, tenho a grata satisfação de perceber que através da liberação de mágoas e do adentrar uma nova frequência vibratória, conseguimos purificar o nosso coração, conseguimos nos sintonizar com os mestres da luz. Veja bem, meditação é aquilo que você é, não é algo de fora. Muitas pessoas falam para mim: Márcia, acredito que eu nunca vá conseguir meditar, porque a minha mente não para, porque eu não paro de pensar coisas. Ora, meu pensamento pula de galho em galho, indo para um passado ou indo para um futuro. Existem apreensões que me assolam a mente e que não me permitem estar no aqui e no agora. Mas eu acredito que meditação é o estado natural de todo ser humano. Eu, particularmente, através da Kriya Yoga, percebi o quanto podemos comungar com Deus através da meditação, e meditando estes sinais, estas provas da presença divina,
estas revelações dos nossos mestres, elas são acessadas, e quando acessadas, elas fazem todo sentido para a nossa vida. Temos egrégoras maravilhosas que querem nos proteger, que querem nos inspirar, que querem nos intuir. Mas aqui, no nosso chakra frontal, no centro, também chamado centro da alma pelos yogis, você vai escolher. Ou vai estar a preocupação, ou vai estar a intuição e a inspiração. As duas coisas, elas não conseguem ocupar o mesmo espaço. Por isso, quando você se despreocupa, você está testando que confia em Deus, que confia nessa voz que vai soar através do centro da alma e através do centro do seu coração. Então, solte-se agora. Relaxe o seu corpo. Observe a sua respiração lhe trazendo paz. De uma maneira tranquila, observe que através da inspiração e da expiração, a paz se propaga em você. Ondas de paz começam a surgir no ponto entre as sobrancelhas, e em ondas começam a se propagar para toda a testa, da testa para o coração, e do coração para todas as margens do corpo. Essas ondas de paz, elas vão dissipando naturalmente as trevas da ignorância ou da imperfeição que ainda estavam em nosso campo. Estas ondas de paz, elas vão trazendo pureza, estão trazendo a você a liberdade espiritual que você é. Agora mentalize um campo sagrado onde é lá que você tem o seu encontro com Deus. Vai mentalmente para este campo. Sintonize com estas energias da luz. Peça ajuda a Deus para que no contato com a natureza, nossa irmã, ela possa lhe ajudar a transcender qualquer bloqueio, qualquer resistência em imperfeição, em facilidade. Que estas energias da natureza alterem o seu ritmo, permitindo que o seu ritmo interno esteja perfeitamente harmonizado com o ritmo da natureza de Deus. Contemple agora um grande sol, o sol que representa Deus no seu potencial de amor, formando uma espécie de tela protetora sobre você. Nessa tela, neste manto, seja ele azul, transparente, rosa, verde, a cor que você mais se afiniza, o mestre que você mais tenha conexão, que este manto possa trazer agora a verdade do seu espírito, a sua missão de vida, o seu propósito existencial aqui na Terra. Deixe-se recobrir por estas energias superiores. Sinta-se acolhido, sinta-se agasalhado, sinta-se com Deus e sinta-se em Deus. A natureza te ama incondicionalmente. O amor divino, ele te aceita como você é. Então permita que este amor incondicional que você está recebendo agora também seja o amor incondicional que você fluirá em direção a todas as almas à sua volta, em todas as suas ações. Desbloqueie o seu ego personalidade, que ainda está muitas vezes voltado para preocupações materiais ou com finanças. Neste exato momento planetário, todos nós precisamos acelerar as nossas vibrações e entender o que Jesus falou. Ele nos disse assim: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Quando nós estamos no mundo, passamos por muitas vezes situações desafiadoras, mas você está, você não é. Você não é porque você é um ser divino. Você está na Terra, mas você consegue harmonizar o mundo material com o mundo espiritual através de uma postura de ética, através de uma postura de elegância, através de uma postura onde causa e efeito, ação e reação estão perfeitamente conectadas e harmonizadas. Como um filho de Deus,
Você é um alpinista. Um alpinista que quer subir a montanha sagrada chamada evolução. Para subirmos esta montanha, precisamos deixar algumas bagagens desnecessárias. Precisamos deixar alguns hábitos destrutivos. Precisamos deixar algumas cargas que são fatos, acontecimentos, pessoas que te desagradaram, para que assim, leve, livre, você possa galgar cada passo. Em cada passo, perceber que você não está sozinho. E não estando sozinho, você está agora chegando à montanha, no pico da montanha, chamada evolução. E lá você olha tudo à sua volta e percebe as maravilhas de Deus, as maravilhas da natureza. Lá em cima, no topo dessa montanha, você percebe que os problemas, as dificuldades eram muito menores do que você imaginava, porque você agora está lá no alto. Você é forte, você consegue ver tudo com uma visão mais ampla, mais abrangente, menos preconceituosa. Neste topo dessa montanha não há limites para você, não há limitações, não há crenças que te encarcerem, não há dogmas que você precisa seguir, não há nenhum tipo de vaidade de se sentir superior ou inferior a nada nem a ninguém, porque você é um ser único, raro, feito à imagem e à semelhança de Deus, e o seu valor ele não pode ser mensurado a não ser por Deus. Nada nem ninguém pode tirar essa sensação de força e de liberdade que você é. E agora no topo da montanha, você, através da força da sua intenção, sintoniza-se com o seu mestre, nosso querido mestre Saint Germain, nossa mestra Nada, nosso mestre Eumória, nosso mestre Kutumi, nosso Senhor Lanto, Metatron, enfim, qualquer um que neste momento seja o seu guia, a sua afinidade espiritual. Abrace esse mestre, comprometa-se a estar com ele e a manifestar a divindade nas suas ações. Perceba o quanto existe de amor entre vocês. Perceba que há um círculo de amor que está unindo você a estes mestres ou a esses anjos, arcanjos, serafins, querubins, todos os seres de luz. E peça neste momento, com toda a sua reverência, para que a harmonia, para que a paz, para que a perfeição, para que a prosperidade, para que a abundância, para que relacionamentos afetivos cúmplices, companheiros, generosos, bondosos, cheguem até você, para que você possa fazer do seu trabalho, independente do que você venha a estar realizando a nível de trabalho no momento atual, ele seja impecável, porque você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, a graça, a perfeição, a contentamento, e você se nutre dessa própria energia. Então, peça ajuda nesse momento para que o seu mestre esteja aí, no âmago do seu coração, te inspirando, te intuindo, te revelando as melhores ações ou proporcionando a paz no seu ambiente de trabalho, na sua residência, enfim, no templo sagrado do seu coração. Todos os mestres pedem para que nós, habitantes do planeta Terra, através dessa sintonia com as forças de luz, mantenhamos não somente o nosso cosmos interior em estado de pureza, de unicidade e de unificação com as coisas boas da vida, mas que você propague isso para o seu ambiente doméstico. Não importa onde você more, goste dali, envolva-o com carinho, coloque uma flor, coloque uma fruta, coloque músicas harmoniosas, porque dessa maneira estaremos fazendo toda a diferença para a nossa vida, para a vida das pessoas com quem nós convivemos, para todo o planeta de uma maneira geral.
Eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a todos os mestres do amor e do coração. Quero agradecer ao mestre Eduard Bach, que me inspira nos receituários, nas prescrições medicamentosas. E eu peço a Deus, a Saint Germain, que esta cobertura espiritual se faça também em sua vida. Eu sou amor e luz. Desejo paz a todos vocês.